Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Loucos por Varejo. Você que já nos acompanha, você que já vem assistindo aí os nossos episódios. Começamos com uma saga importante que é explicar um pouquinho o universo desse mundo chamado varejo. Começamos lá com uma história, trazendo um pouco uma visão mais clara de como que a comercialização iniciou. Depois tivemos outros episódios aí que vieram na sequência também, trafegando dentro desse universo do varejo. E hoje temos um bate-papo muito especial. Acredito que você vai gostar, você vai entender bem hoje um tema muito importante. E você que já nos segue, comenta, compartilhe, avise aí ao pessoal que gosta do universo do varejo, que gosta de inovação, que fala sobre operação, que fala sobre temas de governança, sobre temas tecnológicos. Fique à vontade para compartilhar, curtir e vamos começar mais um episódio. Você já viu varejista que vende igual gente grande, mas opera igual amador porque os sistemas acabam não se conversando? O problema hoje não é somente a demanda. Um grande problema hoje está na conexão. Hoje vamos entender como destravar a escala do seu negócio. Começa agora mais um episódio do Loucos por Varejo. E eu tenho a honra de trazer aqui comigo, nesse episódio, um amigo de muitos anos, parceiro de negócio há muitos anos. A gente começou lá atrás uma relação de amizade, uma relação de troca de experiência, de negócio, e houve muito sucesso. Houve muito sucesso porque quando a gente tem um desafio e a gente topa esse desafio com gana, com vontade de fazer acontecer, com entregar valor lá na ponta, muito mais do que simplesmente vender um produto ou um serviço, isso consolida o nosso nome no mercado. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre um gargalo invisível do varejo brasileiro. Todo mundo quer ser omnichannel, todo mundo quer trafegar e ter todas as informações, mas pouca gente aguenta o tranco quando a coisa começa a crescer. E é com muita honra que eu estou aqui com o Sérgio da Sysmiddle. Sérgio, prazer estar com você aqui. Obrigado pelo tempo e disponibilidade da gente conversar. E vamos fazer um bate-papo. Vai ser um bate-papo interessante. Acredito que a gente vai abrir para outras possibilidades de assuntos específicos. E aí você que está assistindo a gente, vai lá, faz o seu comentário, faz as perguntas. A gente vai estar trabalhando depois com o Sérgio sobre as perguntas, os comentários que vierem também. Então, vou deixar ele se apresentar nada melhor. Sérgio, se apresente um pouquinho aí para o público aí. Prazer, Edson. Obrigado pelo convite de estar podendo gravar aqui contigo. Para quem não me conhece, sou Sérgio Fontana, sou CEO e fundador da Sysmiddle. Meu background é 100% técnico, então comecei como programador com 13 para 14 anos. Aos 16 eu comecei a trabalhar na área da tecnologia com integração. Até meus 20 para 21 foi quando eu abri a Sysmiddle e comecei essa jornada para poder melhorar essa dor latente que a gente encontra nas empresas de tecnologia em geral, né? Que é conectar esses dados. Como é que eu trago o dado de um sistema e faço ele se conversar com outro? Isso é um desafio muito grande e que, numa dor que eu tinha como desenvolvedor, eu pensei, como que eu posso resolver isso para a empresa onde eu trabalho, mas que isso vira um negócio? E aí foi onde começou toda essa jornada e você pôde acompanhar desde lá do início, acho que 2017 para 2018. 16, 17 ali, exatamente. E o Sérgio, tem uma equipe ali por trás, né, que você veio desenvolvendo, tem o seu próprio irmão, Murilo, também, que tá aí contigo no desafio, né? Sérgio, hoje no varejo, aí pegando realmente a temática aqui, a gente observa que realmente as pessoas têm a programação de crescer, existe uma organização de processos, existe uma organização de compra e venda, mas para cada tipo de demanda ou cada tipo de situação dentro do varejo, você vem começando a trazer sistemas, né? A tecnologia como aliada nesse processo, mas quando você fecha a régua aqui na última linha, você precisa entender a eficiência desses sistemas, né? Então, o RP de um lado, um CRM do outro, e assim a gente começa a ter um aparato de soluções que nos ajude no operacional, mas que no final do dia elas acabam não se conversando. Como é que você explica, Sérgio, o que tem travado as empresas realmente nesse processo, né? Como é que vocês têm enxergado isso? Acho que esse é o desafio que toda empresa tem. Hoje em dia existem muitas soluções nichadas, então tem muitas tecnologias que agregam na operação das empresas. E o que acontece? Eu tenho um RP, agora eu vou contratar uma solução de cashback, a gente vai falar de CRM bônus depois, então vou contratar uma solução de cashback, agora vou contratar um CRM mesmo, vou contratar alguma outra solução, só que o que não se olha
olha é como que você conecta toda essa cadeia. E o erro tá em você contratar essa solução, você não definir um padrão e simplesmente, vou implantar ela e aí eu vejo o que dá. E ali é onde está o maior problema, porque existe uma gama de soluções muito grande, porém cada uma conversa de uma forma. E aí até o trabalho que a gente faz é justamente, vamos entender o que tem hoje de aparato tecnológico, e entender como que a gente pode padronizar esse desenho de fluxo para poder conectar essas soluções. Para que a informação que você configurou no sistema A vá para o B, para o C, isso o mais próximo do real time possível, para que essa operação ganhe eficiência. Mas o que acontece muitas vezes é que eu tenho uma série de soluções maravilhosas, porém cada uma trabalhando apartada. E aí o ganho, de fato, acaba sendo mínimo, né? Sim, sim. E pensando um pouco nesse universo de segmentação, né? Hoje a Sysmiddle, ela vem atuando no varejo, ela atende hoje também quais os outros tipos de conhecimento a Sysmiddle tem, know-how ela tem para atender hoje no mercado? Maravilha. Acho que trazendo um contexto assim direto, hoje a gente se posiciona como uma solução completa de integração para empresas de tecnologia que dependem disso para escalar. Então, principalmente empresas de tecnologia que têm uma demanda muito grande para poder escalar essa operação, e a integração esse gap a gente apoia. E a gente também atua num público mais enterprise para integrar principalmente um SAP, um Proteus, com a sua operação interna. Mas o nosso foco hoje, se a gente for olhar mesmo, está nas empresas de tecnologia, e a gente faz isso com 3 pilares principais. Primeiro, até para quem não conhece, a gente tem uma plataforma própria de integração. Então, eu comecei a desenvolver ela lá em 2014 para 2015, e a gente tem aí 12 anos de desenvolvimento. Obviamente eu não programo mais, mas a gente tem essa tecnologia que é quem orquestra os dados. A gente tem uma metodologia de levantamento de escopo de projetos de integração. Então, principalmente olhando para cenários complexos, que é onde a gente tem maior expertise, inclusive, se você não mapear direito o que tu precisa fazer, vai dar problema na integração certamente. Então, a gente tem a tecnologia, o processo, que é a metodologia, e a gente entrega o time para ser esse braço das integrações, braço de integração das empresas. Então até a gente fala, né, a gente tem o nosso lema: foque no seu negócio enquanto a gente cuida das suas integrações. Então o trabalho que a gente faz é ser esse parceiro estratégico das empresas para poder, de uma maneira mais consultiva, entender aonde que a gente está inserido e a gente poder, de fato, desenhar a melhor forma de escalar e ser esse braço para poder acelerar, né? Então, quer dizer, o empresário, o empreendedor, o gestor, quem está ali tocando a operação no dia a dia, vocês conseguem trazer um trabalho onde a pessoa foca no seu core business, que é vender, negociar, enquanto vocês estão nos bastidores orquestrando para que todos esses dados, informações consigam se conversar através entre sistemas, né? E falando um pouco aí, pegando a questão que você tocou de CRM, a gente pode até puxar um gancho aí do case do CRM Bônus, que é onde vocês entraram. Explica um pouquinho pra gente como foi, como é que vocês receberam a demanda, como vocês estruturaram dentro desses 3 pilares que a Sysmiddle atua hoje e como que vocês conseguiram entregar essa eficiência aí dentro desse projeto. Maravilha, acho que o CRM Bônus, quando a gente fala de varejo, eles estão nadando de braçada, né? Eles estão totalmente pulverizados aí no mercado. E o CRM Bônus chegou pra gente faz aproximadamente 3 anos. Um dos diretores já tinha sido nosso cliente em 2 empresas anteriores, na Marisol e no Grupo Opt. Então já conhecia, já conhecia o nosso trabalho. E eles tinham um desafio de, eu preciso crescer. Só que qual era o desafio da CRM Bônus? E aí nessa vertente mais lá do CRM 360, que era o produto que tinha sido adquirido lá por eles. Eles levavam em média 120 dias para construir uma integração com um novo RP, e as integrações que já existiam, tinha-se um trabalho muito grande, não só para ativar um novo cliente quando vinha um RP, para um RP que já existia, como também o suporte disso. Então, quer dizer, quando tinha uma nova integração, eles levavam aproximadamente 4 meses para conseguir destrinchar e conectar essas coisas. Quer dizer, a gente tinha uma perda de operação, um time de régua de mercado, então um impacto financeiro gigantesco, né? Sim. Porque eles só conseguem faturar a partir do momento que a integração está rodando. E esse processo de homologação, tudo dentro desse prazo que vocês mudaram esse cenário, projeto, teste, homologar e produção. Isso. É isso. Esses 4 meses eram para isso. Só que aí qual era o desafio? Eu preciso atacar o mercado. Eu preciso ser mais rápido e mais eficiente. E o que eu tenho aqui dentro de casa, eu tenho que também ter uma visibilidade do que está acontecendo. Porque eu vou crescendo minha operação, aumenta a complexidade para gerenciar tudo isso. Em resumo, o que a gente fez foi entender realmente qual era a estrutura que eles tinham interna. Eles já tinham uma estrutura que funcionava, porém eles estavam mirando um público maior, inclusive. Então fazia parte do planejamento de expansão. Isso, atuar com
com marcas, com mais lojas, um volume maior. E o trabalho que a gente fez foi entender o que se tinha, se desenhar alguns ajustes, algumas questões de processo realmente, e a gente passou a ser esse braço de integração deles. Depois de 6 meses de trabalho, o resumo foi, a gente reduziu de 120 para 3 a 4, dependendo do RP. Ó, pessoal, presta atenção. De 4 meses para 3 a 4 dias. Já com todo o processo pronto funcionando. Empreendedor, empresário, dono de operações, líderes, gestores, presta atenção nisso. Olha o impacto financeiro, olha o impacto de payback, de ROI, bota tudo na ponta do lápis, coloca hoje os desafios que você tem aí no seu varejo para integrar e conectar sistemas. 4 meses. 4 meses de custo, porque isso é um custo. Apesar de ser um investimento para algo que vai gerar rentabilidade, eu estou falando de antecipar 4 meses no meu fluxo de caixa, na minha geração de receita. Então, virou 4 dias, Sérgio. 3 a 4 dias. 3 a 4 dias, um novo. Quando é um que já existe, antigamente, não lembro o número exato assim, mas levava lá 2 semanas a 1 mês para poder fazer essa ativação. A gente implementou um processo que a intenção é que seja o mais plug and play possível. Então, hoje, para você ativar, basta preencher lá qual que é o CNPJ, qual que é o RP, que carga histórica que quer, clica para executar, esse processo já passa a funcionar. Então um processo que antes também era moroso, tinha que dar manutenção em vários processos, hoje é um processo único para cada RP. Então chega uma marca nova, eu ativo. Vocês montaram um chassi, vamos dizer assim, que vocês conseguem hoje pegar, e aí são, dependendo, parametrizações diferentes, mas o teu chassi está montado. Exato. É legal. Então facilita porque se algum dos RPs, por exemplo, imagina, em 1 ano, a gente integrou mais de 50 RPs. E aí tem versionamento, tem uma série de coisas que acontecem nesse caminho, né? Só que o fato da gente unificar isso, a gente permite que não fique, tem que alterar alguma coisa. A gente altera em um único lugar, reflete para todo mundo. E aí fora isso, o que a gente entrega, que eu acho que esse é um ponto muito importante, que fez brilhar o olho da Semblance e falar assim, beleza, vamos fazer não só os RPs que a gente não tem, mas vamos migrar os principais que a gente já tem dentro de casa, que é ter visibilidade do que está acontecendo na operação. Então, se você ir na CRM Bonds de Joinville, por exemplo, você vai ver TVs que tem dashboards com a visualização de negócio para eles. E algumas coisas em real time. Isso. O CS, o suporte, eles conseguem visualizar no painel o que está acontecendo e se der alguma falha, porque token expira, perde acesso, sistema. Eles antecipam. Antigamente, talvez tinha que se esperar, o cliente reclamar, falar alguma coisa. Hoje, eles já sabem, pegam essa informação, já conseguem ir no cliente. Antes da bomba estourar, você já trabalha no preventivo. Exato, porque aí o CS não atua somente para apagar um incêndio, e sim para avisar de uma situação e daqui a pouco também conseguir trabalhar de uma forma mais proativa para vender mais algum outro tipo de serviço e manter a satisfação do cliente, né? Que é o objetivo de todo mundo. Então vamos lá, você tirou tempo de integração, você deu visibilidade através de uma conexão que gera dados, gerando eficiência operacional, consequentemente uma receita, e aí quando a gente fala de DRE, isso tem um impacto muito grande em DRE e fluxo de caixa, né? Com certeza. E seguindo nessa linha, conta pra gente um pouquinho aí do case do Daniel Grid também, como é que foi o desafio, o que vocês conseguiram fazer lá, as mágicas que a Sysmiddle consegue fazer nos clientes. Acho que o case da Daniel Grid, ele tem uma similaridade com a CRM Bônus. O desafio deles, né, a CRM Bônus a gente olha muito mais para um Microvix, TOTUS Moda, Links POS, mercado assim, varejo de moda. Quando a gente olha para a Neogrid, a gente está falando de Com5, Bluesoft, RP Info, mais voltado para o varejo alimentar, né? Então, tanto varejo, supermercado, quanto distribuidor. E o desafio deles era muito parecido, porque eu tenho que conectar com várias soluções. Né? E essas soluções envolvem soluções de compra também, de mercadoria, estoque. Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de Neogrid, a gente está falando de arquivos de sellout, né? Então a gente é venda, é estoque, é produto, é cliente. São várias informações que precisam ser entregues com a maior velocidade possível, porque se esse dado não chega, o impacto na operação dos clientes em si da Neogrid é muito grande. Sim. Então, o nosso trabalho é justamente garantir velocidade nesse desenvolvimento, reduzir drasticamente esse tempo de desenvolvimento e também trazer a segurança que a informação vai chegar. Porque isso acontece não só com a própria Neogrid ou com outras empresas que também a gente atende, que muitas vezes o cliente que fica na responsabilidade de mandar a informação. Sim. Porém, quem manda o dado não é quem consome do outro lado e que precisa da informação. Então, às vezes esquece, às vezes atrasa, às vezes manda errado. E essa falha, esse gap, causa muitos transtornos na operação. E o que a gente vem com o seguinte objetivo: vamos automatizar isso e vamos garantir que o dado vai chegar. Para quem deve chegar? Para quem deve chegar. E se não chegar, por que não chegou? Imediatamente. Então,
toda essa tomada de decisão, que por vezes é morosa, muitas empresas não têm nem visibilidade do que aconteceu, a gente entrega a informação mastigada. E aí até algo que a gente entrega como extra, vamos falar assim, tá junto do nosso pacote, né? É que a gente tem um monitoramento técnico, que uma plataforma de integração ela vai ter os logs, questões tecnicamente falando. Só que o que a gente entrega de extra é que a gente entrega visões de negócio. Aquele exemplo que eu citei da CRM Bônus, também tem ali com eles. E a gente tem com vários outros clientes nossos que é uma visão muito mais... É uma visão de negócio mesmo. Não é trazer um log de erro, uma falha. Vou dar um exemplo prático. É estratégico. Estratégico. Informações estratégicas. Isso, porque senão... Um exemplo que eu gosto de dar, que é bem simples. Tem uma integração com algum RP via API. Aí ele dá o erro 429, too many requests. Foi porque estourou o limite de requisições no minuto e ele trava lá o envio. A nossa solução, quando a gente parametriza ela com as integrações dos clientes, a gente define quanto que é o limite. Porém, às vezes, o cliente que está consumindo a solução dos nossos clientes, eles plugam outros consumidores da API e aí estoura o limite. Aí a gente está falando de resiliência, de carga, de tudo, né? Exato. E aí a mensagem que a gente entrega não é 429 too many requests, porque se o cara do CS, do suporte, que às vezes ele não entende... É uma nomenclatura, código, né? E aí ele tem que escalar esse tema para o desenvolvimento, que é o que acontece nas empresas de tecnologia, geralmente. Todas. O que a gente faz é tratar essa mensagem. Citando mais de maneira meio genérica, mas assim, verifique o seu cliente se a solução dele com o RP tal tem algum outro consumidor da API, pois estourou o limite de requisições. Então assim, já traz uma mensagem amigável, que ele vai falar, não, beleza, cliente, tem alguma outra solução que está consumindo a API do RP tal? Ah, tem, então, está estourando o limite, então a gente vai ter que ver o que vai ter que fazer, você vai ter que aumentar teu plano, a gente vai ter que ajustar de alguma forma. Então é esse aí trabalho. São elementos paralelos, marginais, que precisam dar substância para que realmente esse processo funcione, né? E aí, Sérgio, indo para um caminho agora do varejo mais supermercadista, aí a gente tem um case até que bem famoso aí com o pessoal da Socin, né? Tem um trabalho bem interessante aí que vocês vêm há algum tempo trabalhando com o pessoal lá. E aí, quando a gente fala de supermercadista, a gente está falando realmente ali do front, né? Front. Até porque existe uma questão operacional no varejo, principalmente supermercadista, que é quanto mais ágil e com mais qualidade de informação mais rápida. Bom, somos consumidores, né? A gente quer chegar no mercado, a gente sempre procura a fila menor e o caixa que seja mais rápido para passar nossa compra mais rápido. E isso envolve uma série de informações e dados que impactam diretamente nesse processo ali na operação do dia a dia dos supermercados. Isso é o trabalho que a Sysmiddle faz para conseguir conectar, mais uma vez, diversos tipos de comunicação sistêmicas, um olhar sobre a ponta, um olhar sobre lá no checkout, como que isso realmente está refletindo no checkout. Conta um pouquinho para a gente aí da Socin também, um projeto que vocês desenvolveram, que vocês venham trabalhando lá, e como que isso realmente impacta. Aí vamos agora para uma ponta, pegando o cenário CRM Bônus, Neogrid, Socin, né? O que vocês fizeram na Socin e, o mais importante, como que isso impacta a vida do consumidor na ponta? Eu acho que no PDV, a falha da integração é a mais latente possível, né? Que é o cliente estar na frente do caixa e tá parado ali porque o sistema não está conectando, o sistema falhou. Esse é o pior momento, né? Acho que a solução de PDV é onde está o mais real time possível e ali é onde não pode existir as falhas, ou se existir, elas têm que ser corrigidas o mais rápido possível. Até porque existe, desculpa, só pegando um gancho, existem contratos, inclusive, que são contratos que exigem um tempo seja de latência, etc., que se passar daquilo, exige até a possibilidade de rescisão de contrato e multas, né? Dependendo do tamanho da operação, até multas na casa de milhões de multas, né? Então, eu tenho um sistema que eu entrego algo ao varejo. Se a minha conexão, a minha Sysmiddle não orquestrar isso e passar as informações para um outro sistema de forma rápida, eu tenho um risco de compliance, de governança muito sério, né? Muito sério, eu acho que esse é o mundo que a gente escolheu viver com a Sysmiddle, né? Dos cenários críticos, que é onde a gente, vamos dizer assim, onde a gente mais tem expertise é atuar em cenários críticos. A Socin foi um caso interessante, que não lembro exatamente, já faz uns 4 ou 5 anos que a gente está com eles. O projeto que a gente tinha inicialmente era integrar eles com a Sank, e estava complicado de sair esse projeto. E a gente rapidamente, foi o nosso projeto piloto com eles, a gente colocou essa integração para rodar. E hoje a gente tem vários clientes Sank integrados junto com a Socin. E aí, obviamente, a operação foi crescendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem múltiplas integrações da Socin com soluções periféricas de e-commerce, RP e tudo mais. E é uma parceria que gera muitos frutos, né? O Cid, o CEO lá, e o Valdir são parceiros aí agora de longa data. A gente está sempre para cima e para baixo aí nos eventos. Então, é uma relação de muito sucesso. Segura, né? Eles têm segurança no trabalho que a Sysmiddle hoje faz. Tem muita segurança, acho que é uma relação mútua de confiança, né?
Então foi até a partir deles que eles foram a primeira empresa de Ribeirão que a gente atendeu. Depois a gente foi para Imendes, depois foi para Midas. Então a gente tem uma relação assim muito boa. E eu acho que linkando com essa questão que você falou de cenários críticos, o ponto que eu acho que seria interessante citar é o cenário da própria NDD que a gente tem, né? NDD, querendo não, eu vim de lá, né? Eu era o desenvolvedor lá na NDD. Fala pessoal o que é NDD. NDD, para quem não conhece, eles são líder em documento fiscal no Brasil. Então eles têm uma solução de mensageria para emitir nota fiscal, conhecimento de transporte, nota fiscal de consumidor, nota de serviço. Além disso, eles têm soluções de frete e impressão, mas focando onde eu vim, né? Eu vim dessa vertente de mensageria fiscal. E a operação deles é simples. Se eu não emitir a nota, ninguém fatura, o caminhão fica parado no pátio da transportadora, o impacto é muito grande. E a Sysmiddle surgiu da minha necessidade, como lá no time de operando lá, né? Operando internamente, como melhorar todo esse processo. Então, e hoje a gente tem toda a operação da Sysmiddle, da NDD está junto conosco. Então, justamente para onde a gente traz essa relação mútua de segurança e confiança. Inclusive a Sucim, a gente chegou até eles por indicação da NDD. Então, são assim, esse é o tipo de relação que a gente busca. Ele acaba criando um network, porque as pessoas confiam e têm a experiência do trabalho que vocês fazem hoje. Não só uma expertise técnica, mas uma expertise de visão de negócio, impacto de negócio. Eu acho que é muito importante também, porque quando a gente fala do universo tecnológico, a gente pensa, geralmente as pessoas pensam muito somente numa questão muito técnica. Mas o técnico, sem uma visão de negócio, uma visão 360, acaba não sendo tão produtivo ou entregando o valor que é necessário. Você falou da NDD, quantos processamentos? Eu não vou ter essa informação para dizer, mas é muitos São milhões. milhões, né? São vários milhões. Isso acontecendo. Então, só para vocês entenderem, assim, a volumetria é muito grande de processamento, né? Hoje o Sérgio com a equipe tem uma responsabilidade junto com esses parceiros. Acho que existe uma questão de confiança justamente por responder à altura a essa responsabilidade, o que se espera. Então, mais uma vez, caso você tenha alguma situação dentro da sua operação que existe a possibilidade de se colocar algo como um trabalho de midway que consiga fazer entender bem o que está acontecendo, construir um cenário e te entregar um resultado de forma rápida, como o Sérgio mesmo falou, sair de 120 dias de um processo moroso, sangrento de integração e passar isso para 4 dias é realmente bem interessante e muito valioso para a tua operação também, tá? De qualquer forma, na descrição do nosso vídeo vai ter os contatos do Sérgio. Gente, faça os comentários, participe lá, traga perguntas sobre esse tema de integração. O Sérgio é um especialista nisso, a equipe dele está realmente pronto para poder atender aí o que você tem, o projeto que você tiver. Fica aí a dica para você, tá? Sérgio, indo para a questão agora do universo temático muito importante chamado IA. A gente ouve-se falar muito isso ultimamente, é um caminho sem volta, mas existe ainda algumas coisas que se o básico não for bem feito, a IA por si só não vai ser tão benéfica assim. Como é que vocês estão se preparando? Como é que dentro desses cases, dessas operações que você está envolvido, desses projetos que você está aí tocando, principalmente com grandes players também, que realmente o impacto é muito grande. Quando se fala em IA, como é que vocês estão olhando para esse universo aí? A IA acho que já não tem mais como discutir que ela já está dentro da operação de todas as empresas, né? Acho que de uma forma ou de outra ela está sendo utilizada. E eu acho que pegando os clientes que a gente atua, que são geralmente empresas de grande porte, com bastante volumetria, muitos deles vieram até nós com o objetivo de olhar para colocar ou tem uma IA ou para colocar uma IA para poder gerar insights. E aí entra sempre no mesmo desafio. A IA, para ela trabalhar, ela precisa ter o dado. E como é que você traz o dado de uma forma padronizada? Estruturada, porque não adianta você jogar um monte de informação para a IA e pedir para ela fazer uma mágica. Ela não vai fazer uma mágica, né? Acho que o objetivo que a gente faz, eu acho que aí está trazendo a mensagem pro líder da empresa da tecnologia, que eu acho que é o segredo de tudo, tá? O segredo do sucesso de baixar para 120 para 4, a gente tem vários outros cases nesse sentido. Não é só a tecnologia. Acho que a tecnologia ela é uma peça muito importante, então a gente tem a nossa plataforma, mas talvez 50% ou mais está relacionado a esse trabalho de discovery. Porque a IA, ela acelera os processos. E se você não tiver o processo, não vai acelerar nada, ela acelera o caos. Então, acho que o que fica, isso serve para a gente como parte de tecnologia, até mesmo como empreendedor, que às vezes a gente acaba querendo delegar essa função da IA, mas para algo que nos bastidores a gente não consertou, ou a gente não organizou, ou orquestrou, né? E como você falou, é uma frase muito, muito importante mesmo, né? Se ela não for bem alimentada e estruturada as informações, ela
ela vai gerir o caos. Então, vai potencializar o caos, né, Sérgio? Potencializar o caos, exatamente. Não, legal, legal. E, Sérgio, para as pessoas aí que estão nos assistindo, os gestores também que vão entrar em contato com a Sysmiddle para buscar informação sobre como eu faço. Sérgio, eu preciso resolver meu caos aqui sistêmico. Eu estou com 70 sistemas aqui, eu preciso que esse negócio se orquestre, né? O custo é muito alto para fazer esse processo de orquestrar, organizar dentro do teu fluxo. Qual o prazo previsto médio aí de, poxa, eu chamei a Sysmiddle, eu chamei o Sérgio, a gente conseguiu estruturar, chamar, eu tenho uma visão mais próxima de ROI, e qual é o impacto financeiro hoje para trazer uma solução de alto calibre como essa? Boa, como que funciona, né, na prática? Até para a gente poder chegar numa proposta comercial, a gente precisa levantar informações. Muitas vezes chegam empresas para a gente, quanto custa? Mas custa para quê? Qual é o teu contexto? Qual é o teu escopo? O que envolve? Que tipo de cenário que é? Que perfil de cliente? Para onde que tu tá? Onde tu quer ir? Então a gente tem um trabalho de entendimento, isso ainda em relação mais comercial, para poder entender para onde que se vai. A premissa para a gente iniciar é que se tem um primeiro projeto, porque em cima do primeiro projeto a gente entende quais são as variáveis que estão dentro dele. Tem que integrar com RPs, tais e tais entidades. Então a gente e para quantos RPs eu tenho que integrar ao longo dos primeiros 12 meses? Mas se eu for resumir como que é esse processo, o nosso modelo ele é uma recorrência que envolve a tecnologia, o processo e o time para poder estar fazendo algum tipo de entrega. E a gente tem mais um variável que cresce por volume, mas esse cresce por volume ele é totalmente personalizado para o perfil, para a empresa que a gente vai atender. Porque se a gente for pegar empresas de software, tem perfis de clientes diferentes, modelos de negócio diferentes, tickets diferentes, escalas diferentes. Então a gente constrói modelos que a primeira premissa é traga previsibilidade. Eu não vou achar uma empresa de software, vou atender ela com um modelo de request, fluxo, que é o que o mercado geralmente atende, porque você fala assim, se eu escalar, quantos requests eu vou ter daqui 1 ano, daqui 2 anos? Não tem como saber, é uma informação totalmente... Nem no chute você consegue chegar nessa informação. Então a gente é uma recorrência que cresce por um volume, e pode ser revenue share, valor por cliente, valor por loja, daí isso é muito particular de cada negócio, baseado para onde ele quer ir. E assim, o nosso entrega, respondendo a pergunta, quanto tempo leva para se ter um resultado? Primeira etapa, acho que do nossa relação, quando faz esse onboarding do processo, tem esse discovery, entendimento, detalhamento e desenho dessa arquitetura. E geralmente ali no máximo 1 mês a gente já tem todo esse desenho pronto e a gente já está executando. Então, e aí a partir dali é uma esteira de produção, né? Mas é muito do que eu falei, é fazer um trabalho primeiro de entender, desenhar, deixar isso tudo bem dividido para que a gente seja o mais assertivo possível. Existe uma gestão de projeto muito forte envolvida nesse processo, né? Falando um pouco sobre essa aderência, esse discovery, já existiu algum case de algum projeto que parecia ser um grande projeto e o demandante não entender nem mesmo que se quer a Sysmiddle ter que declinar desse projeto? Ou vocês fazem um trabalho, você não sabe nem o que você quer, mas já entendi essa operação e consigo achar um caminho. Como é que fica esse cenário? Tem os dois casos. Chega pra gente muitas vezes porque que eu preciso resolver. Mas o que você precisa resolver? E o porquê, não se tem uma resposta. Se não se tem um porquê você precisa resolver alguma coisa, não se tem um projeto, se tem um sonho. Então a gente opta por entrar em operações que se tem um porquê claro e que a gente enxerga que a gente vai conseguir gerar valor. Porque até uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha a possibilidade de simplesmente, por exemplo, entregar a plataforma e as empresas construírem as integrações com o nosso treinamento e tudo mais. Porém, às vezes contratava-se a plataforma porque achava super legal a plataforma, mas não se tinha uma necessidade latente. E aí a empresa contratava, passava-se 12 meses, não usava. Não via valor. Nem usava. E às vezes falava, vamos rescindir então, porque você não está usando. Às vezes, não, daqui a pouco eu vou. Então, o que ficou claro pra gente? Esse tipo de modelo, a gente tem que ficar cobrando e sem ter uma clareza, não gera valor para ninguém. Então, pra gente é muito melhor a gente gerar esforço e despender energia numa operação que se tem já essa maturidade que se sabe para onde quer ir, porque a gente consegue impulsionar e ajudar nesse processo. Porque muitas vezes se tem o porquê, mas não se sabe como. Aí a gente consegue ajudar. Cara, eu tenho essa solução, eu preciso conectar com tudo isso aqui, mas cara, não sei nem por onde começar. Opa, aqui eu consigo ajudar, mas você sabe para que tu quer. Então, acho que o nosso trabalho ele é consultivo. Não é uma consultoria, por exemplo, de SAP, de Proteus, ou seja o que for, mas a gente é
gente não deixa de ser uma consultoria em integração. Então, nosso trabalho é entender o que se tem de desenho, de aparato técnico, aonde que essa empresa atende hoje e para onde ela quer ir. Geralmente, quem vem falar com a gente é a empresa que ela está no ponto A e ela quer ir para o ponto B, ela quer escalar. Então, aí geralmente impacta isso. Só que tem todo esse peso sistêmico por trás que precisa acompanhar esse processo de agilidade e expansão, né? Isso. E às vezes com essa questão do próprio discovery, né? Você descobre que realmente... Já teve alguma situação em que você, no momento de entender o que o cara quer, para onde ele quer ir, você tem uma visão, aí não é mais sistêmico, uma visão de negócio, e que você fala, cara, acho que você poderia fazer isso aqui, que vai te render mais aqui. Ou tira esse sistema A, C e D e trabalha só com o sistema E e vai te dar mais resultado, né? Esse processo de consultoria, você entra nesse nível também com as empresas? Como é que você faz isso? Entra. Na verdade, eu hoje não estou mais tanto assim na operação dia a dia, né? Eu estou mais... Modelagem de negócio. Mas sim, isso acontece muitas vezes até em reunião, a própria reunião comercial, é quando a gente... Porque assim, já vivenciou. Tanto case, né, Sérgio? Tanta gente, né? Mas quando, e particularmente eu, com a minha bagagem técnica, muitas vezes eu escuto, cara, isso aqui não vai dar certo. Teoricamente, porque o objetivo é o seguinte, acho que esse é o ponto que a gente entra. Lá na Sismido, e aí não é conversa, a gente não tenta vender a todo custo, porque se eu vendo a todo custo, falo só o que você quer ouvir, você vai começar, daqui a pouco vai dar na trave. E é ruim para todo mundo. Então, se a gente pode direcionar esse caminho antes de começar, é o ideal. Tanto é que vários clientes nossos, eles não viraram clientes no momento. Então eles vieram, fizeram uma reunião, e aí às vezes até eu dei um direcionamento, cara, não faz sentido. Passou-se lá 1 ano, 2 anos, tem casos, nossa, foi de 4 anos depois o cara voltou, agora eu tô pronto. 4 anos o cara... Quer dizer, a Sismido estava pronto, o cara que não estava pronto para entrar dentro do processo. Exato. Que legal, que legal. E hoje como é que vocês estão dividindo a operação aí? Porque eu sei que, bom, você tem uma responsabilidade muito grande com o mercado, até porque o Sérgio anda visitando bastante cliente, está em bastante feira, então eu falo que é o cara tapa, tá sempre botando a cara tapa. Existe o peso também da responsabilidade dos cases que você carrega e atua hoje, né? E como é que você consegue dividir hoje, aí indo para uma linha agora um pouco do executivo Sérgio nesse processo, como é que você divide hoje essa carga aí com a equipe? Quem são os seus pontas de lança? Como é que, até para as pessoas que vão entrar em contato com a Sismido saber, acho que funciona nesse formato. Fala um pouquinho pra gente aí como é que hoje é a estrutura de vocês. Não, legal. Hoje quando fala da minha função, né, eu já passei por todas as funções, hoje a minha função é muito mais institucional, então, tanto que eu tô com a voz meia ruim justamente por várias viagens consecutivas, é evento, é cliente, é podcast, nós estamos indo pra tudo que é lado. É o cara tapa que eu falei. É o cara tapa. É o cara tapa. Literalmente, eu tô com o pé na estrada aí, literalmente. São Paulo já é minha segunda cidade, né? Fico em Florianópolis, mas toda semana eu tô aqui. Então, hoje eu tenho 3 sócios, né, que tocam essa operação internamente, mais no dia a dia. É você mais 2? Eu e mais 2. Você mais institucional? Não, eu e mais 3, no caso. Então, vocês são 4 sócios hoje. Isso. Você mais no institucional, aí tem um mais front comercial ali? Comercial, operação e a parte técnica. E a técnica, né? tá. Então, basicamente, a gente tem esse time que toca esse dia a dia, que me permite sair, né, pro pé na estrada. E a gente também tem um conselho que acaba sendo bem relevante pra gente, onde decisões estratégicas, direcionamento, acaba passando muito por eles ali e acaba encurtando, acho que muito do que eu comentei, que eu trago de visão nas reuniões comerciais ali de negócio, no que tange essa parte de integração, a gente recebe muito, acho que esse relacionamento com o conselho em si tem ajudado bastante. Foi um dos grandes acertos que a gente fez, porque você vai juntando peças, né, de conhecimento, de situações, de já experiências, o que a gente né? Tá passando. Experiência, né? E é engraçado porque a gente teve já algumas outras gravações aqui. Quão importante é o conhecimento técnico, mas acima dele a experiência de ter o conhecimento técnico, né? Então, eu tenho certeza que diante de algumas situações que vocês já passaram, a parte técnica vocês tiram de letra. O grande desafio é realmente a visão da experiência, da vivência, né, do que se tem. O que a Sismido está aí agora vindo de diferente no mercado, está trazendo de inovação? Eu sei que vocês estão em bastante feiras, se movimentando bastante, assumindo novas responsabilidades, novos desafios. Como é que a Sismido está olhando agora para o ano 26, 27 aí, até para as pessoas que também têm interesse em chamar vocês para conversar, entender algum projeto, alguma dificuldade ali? Fala um pouquinho aí o que a Sismido pode trazer nesse biênio aí. Eu acho que o que dá para trazer, acho que está cada vez mais claro que a IA está presente nas empresas, cada vez mais tem, e aí a IA também proporciona a surgirem novas empresas, e o desafio
de toda empresa, seja de tecnologia, seja do varejo, seja da onde ela for, é conseguir conectar essas informações. E o trabalho que a gente faz é justamente sentar do lado aqui do Edson, entender qual que é a operação do Edson e desenhar uma forma de poder melhorar essa eficiência. Até aqui durante a nossa conversa a gente falou muito de empresa de tecnologia, eu citei vários cases de empresa de tecnologia, mas a gente também atua com o cliente final especificamente, né? E o cliente final que eu digo, uma Marco Polo, uma Marisol, que aí tem um SAP e tem toda uma operação interna que busca ser essa eficiência operacional. E o nosso trabalho é entender o que se tem ali de tecnologia, o que se busca, desenhar isso e entregar. É uma solução que seja robusta e que ao mesmo tempo também traga segurança na operação, porque uma parada de 5 minutos em operações críticas, o impacto é brutal. E eu acho que um outro cenário que a gente olha, como fala assim, empresa de tecnologia. Às vezes a empresa não é tão grande, só que ela tem a potencial de escala. Então, se eu tenho uma tecnologia que ela precisa se plugar a algum tipo de sistema, seja RP, seja CRM, seja e-commerce, seja o que for, e o sucesso dessa empresa passa por ela estar plugada em mais soluções, é onde a gente entra também e gera esse valor, porque a gente define um padrão e o que a gente geralmente pede é, define essa estrutura do teu lado, daqui para dentro tu vai receber o dado sempre dessa forma. E esse trabalho sujo de ir lá, conversar do jeito que o outro sistema conversa, entregar sempre igual, é nosso. Abrir a tampa lá da caixa de gordura é com vocês. Exatamente. A gente abre a tampa, separa o que tem que separar e entrega sempre igual. Então fica muito mais fácil do gestor trabalhar. Porque focar no core business dele. Exato, ele vai ter informações, o que eu vou fazer, a cabeça vai ser, o que eu vou fazer com estes dados, e não mais como eu vou buscar esses dados. Aí não preciso mais garimpar. E tanto que, se for pegar nos nossos clientes, vários passaram a olhar para soluções de dados, e a gente é quem é essa mola propulsora de se plugar em cada sisteminha com formatos variados para poder entregar num formato único, né? Isso que proporciona novas frentes, novas possibilidades. E as empresas focam em o que eu faço com essa informação do que... Onde eu acho essa informação. Onde eu acho, deixa pra gente. É isso aí, legal. Bom, o tempo vai passando, o papo é muito bom. Como eu falei pro Sérgio, eu acho que as pessoas vão comentar bastante assuntos ali. Eu acho que a gente pode até já pensar aí, daqui a pouco, fazer um segundo episódio aí sobre o trabalho da Sysmido, do seu trabalho aí com a sua equipe também. Fala um pouquinho pra gente aí, pra gente ir pra um caminho aqui agora. Infelizmente o tempo passa e muito rápido, mas agradeço aí mais uma vez por você estar aqui presente. Onde as pessoas acham a Sysmido? Como é que entra em contato com a Sysmido? Passa aí o teu contato aí. Faz o teu jabá aí agora. Não, acho que para encontrar a Sysmido, né, até o nome não é muito simples de se escrever, é SYSMIDDL, Sys de Sistema, Middle de Meio. Então pode procurar a gente pelo nosso próprio website. Se quiser me seguir nas redes sociais, no LinkedIn, eu posto conteúdos diariamente lá, inclusive, sobre gestão, sobre integração, sobre tecnologia. Então é Sérgio Fontana JR, isso é no LinkedIn, é no Instagram, em todas as redes. E vou ficar bem contente aí se vocês assistirem aí, gostarem aí do conteúdo e querer conversar e conhecer um pouco mais de como a gente trabalha. Fica à disposição. E também, nos eventos, eu estou presente em praticamente todos, então agora já conhece minha fisionomia. É uma figura presente nos eventos, pessoal. Então, Sérgio, eu quero mais uma vez agradecer pelo tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente também, ter vindo pessoalmente aqui nos estúdios. A gente tem uma caminhada muito interessante de parcerias e muito negócio que a gente discute. Acho que é importante, né? A gente ter saber em quem confiar e no momento certo, né? A gente é o famoso seguro, a gente nunca quer usar, mas um dia se precisar usar, a gente poder usar. E esse trabalho da Sysmido eu já acompanho há bastante tempo, há bastante anos, e tenho muita segurança. Então você varejista, você da área de tecnologia do varejo, ou de qualquer outro segmento que esteja nos assistindo também, tem algum desafio técnico, tem algum desafio de conexão, vai estar aí na descrição do vídeo, vai estar aí as informações dos contatos do Sérgio também, da Sysmido, da equipe também. E Sérgio, muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Se quiser deixar uma última mensagem aí, fica à vontade. Eu agradeço, Edson. Espera aí o convite para o próximo episódio. Vai ser logo. O pessoal mandar os comentários ali pra gente que a gente responde. Então, prazer aí pelo convite, poder gravar contigo e reencontrar um amigo aí de muitos anos já. Isso aí. Bom, esse foi mais um episódio de Loucos pro Varejo. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, comente, traga sugestões e até o próximo episódio. Tchau, tchau.